Oh boy. Já tem aquela famosa frase que diz: quando o arauto sai, o bardo faz a festa. Ou é quando o rato sai, o gato faz a festa, eu não tenho certeza. Mas falando em ratazana, bem-vindos à teoria Lore Friendly mais maluca que você já vai ouvir na sua vida sobre o rato chifrudo, ou, como eu gosto de chamá-lo, o rato cornudo. Porque sim, chifre pode ser chamado de corno em português, por isso existe o termo corno, então doravante eu chamarei ele de rato cornudo, em respeito à quinta divindade do caos do Age of Sigmar, e Malal, Malice, o renegado, o meme do canal que eu sempre fico zoando porque ele não existe. Essa teoria vai ser chumbrega, misturada, zoada, não leve a sério, tem altas doses de ironia, sacanagem e palhaçada, como qualquer Skaven o faria. Então, por favor, se você já gosta do trabalho do canal, um like ajuda, porque eu sei que o YouTube não vai recomendar esse vídeo, por ser politicamente incorreto demais, um comentário ajuda demais, e sim, podem me chamar de herege e chamar Inquisição, porque aqui não tem o chapéu das verdades absolutas, é pura e exclusivamente o bolé da paranoia com substâncias lícitas, tá bom? Muito obrigado aos membros, graças a vocês que tudo isso acontece. Este vídeo foi sugestão de um membro numa conversa meio zoada. Vamos nessa. O Malal, ou Malice, é uma anomalia, vocês sabem disso. Ele é um deus do caos que odeia os outros deuses. Ele representa a autodestruição, a contradição, a traição e a ruína interna. Seus seguidores lutam tanto contra o caos, tanto contra a ordem, nos conceitos antigos de ordem e desordem do Warhammer Fantasy. Ou em Warhammer 40.000, uma vez que em Warhammer 40.000 é Malice, no Warhammer Fantasy é Malal. Sua iconografia é preto e branco, representa a negação e a entropia absoluta. Além disso, Malice ou Malal não dá presentes aos seus servos. Não há, você o serve e você tá ferrado. Você não vai ganhar presentes como você ganha de Khorne, como força, de Slaanesh, prazer, de Nurgle, super resistência ou Fint, muitas habilidades de mutação. Não. Malal, Malice não dá nada. E observe o símbolo do Malice. Ele é um bichão com 5 dedos na mão, chifres, uma cara meio esquisita, lembra vagamente um rato. Seu número era o 11, porque o 11 é um número contraditório entre si. Por exemplo, na matemática, a regra dos números primos. Todo número primo é um número apenas divisível por 1 e por ele mesmo. Mas o número 1 não é primo, mesmo que ele seja divisível por 1 e por ele mesmo, porque ele é o 1. Mas o 11 é o 1 2 vezes, mas ele é primo. Por isso dizem que o número 11 é um número que não faz sentido em si mesmo. Por isso que provavelmente a GW escolheu o 11 para representar Malal. Ou Malice. Malal foi descanonizado, já fiz um vídeo sobre esse, se você quer saber mais, tá aqui no link no card. Mudou o nome para Malice. No Fantasy ele não existe mais. No 40.000 ele existe, ele é canônico em um livro recente, é o Malice. E ele sempre foi o terceiro/quinto deus do caos meio renegado. E, há alguns anos atrás, a GW acabou, entre aspas, com o Fantasy criando o Age of Sigmar, que eu vou começar a fazer os vídeos em breve. Estou terminando a cronologia do Fantasy para falar do Age. Mas o rato chifrudo, ou rato cornudo, surgiu nos últimos dias do Velho Mundo, do planeta Malus, ou Malum. Ele ascendeu oficialmente como o quinto deus do caos, o Senhor dos Skaven. Ele é aceito como os outros deuses, mesmo que contra a vontade deles. Khorne, Nurgle, Sint e Slaanesh não gostam do rato cornudo. Diferente de Nurgle, que é a decadência e a corrupção externa, o rato representa a traição, a corrupção interna, a autodestruição e a contradição. O rato também não dá bênçãos e nem vantagens aos seus seguidores. E ambos os seguidores de Malal, ou do rato, têm um ato meio propenso à antropofagia e autodestruição de si e do próximo. Por isso, muita gente na gringa, essa teoria não é minha, eu só tô dando uma organizada nela, tem a filosofia e acredita que o rato cornudo é Malal. A GW perdeu os direitos do nome Malal, ele não é registrado na GW. Eles botaram o Malice no Fantasy, botaram o Malal como destruído no Velho Mundo, só que não pode nem sequer falar mais dele, e o rato chifrudo aparece no final do Fantasy e está no Age of Sigmar. Os Skaven são a forma perfeita do caos autodestrutivos. Como diria o Eric, eles vão fazer uma bomba. Ela tem 51% de chance de dar certo e 49% de explodir e matá-lo. Eles vão tentar. É maravilhoso. Então, talvez, conforme o culto de Malal, que não existe mais, foi sumindo no Fantasy, foi retconizado, a energia que foi gerada pelos Skaven gerou uma outra divindade, o rato cornudo. Porque os Skavens são a representação do caos autodestrutivo, caóticos por natureza, incapazes de cooperação verdadeira, extremamente bandidos e traidores, extremamente numerosos, mas sempre se auto-sabotam e constantemente tramam para a queda uns dos outros.
Isso encarna os princípios de Malau, o caos autodestrutivo. O que eu, Arauto, acredito. O conceito do rato, que é o mesmo do Malau, é muito maneiro. A ideia de uma entidade tão caótica a ponto de buscar a autodestruição do caos. Isso faz todo sentido. Por quê? Vamos abrir um parênteses aqui para momento filosófico da USP. A ordem tem um princípio por si mesmo. A ordem vai sendo sempre a ponto da estagnação até que ela para. O princípio da ordem é esse. Uma coisa que não é forçada a se mover, ela não se move. Esse era o conceito dos deuses da lei. Já o caos, ele se move até que ele perca energia e pare. O caos tende para a ordem, tá, pessoal? Isso é uma coisa característica. Todas as coisas tendem à ordem suprema, à total estagnação, porque caos é vida. Uma pedra não se mexe, ela está em extrema ordem. O universo gira em um sistema ordenado caótico, mas o caos precisa de uma ordem para existir. O caos por si só, ele se destrói. Momento física. Os planetas regem por um sistema de gravidade próprio que tem regras pré-determinadas. Mas a energia se perde. Energia é uma grandeza que não se recupera. Então todas as coisas tendem para o fim. Mas o excesso de energia, duas constelações, por exemplo, se chocando, se explodem. Cria uma coisa de destruição e uma nova gerada com os restos de coisas pulverizadas e destruídas. Então, o excesso de caos tende à autodestruição. E o excesso de ordem tende à estagnação. Por isso, os deuses do caos odeiam o grande rato cornudo. Porque caos odeia a covardia inerente dos Skaven. Nurgle despreza sua estabilidade, porque a decadência de Nurgle é a decadência estável, a lenta decadência que acontece naturalmente para a morte, não o caos frenético da destruição própria. Sint vê neles sem planos de fato, eles agem por impulso caótico e não pelos planos de desejo da mudança. E Slaanesh não os vê como respeitosos, pois os excessos deles não fazem sentido, são totalmente autodestrutivos. Os excessos de Slaanesh mantêm a pessoa presa ao excesso, escrava de si mesmo. O dos Skaven leva-os à destruição. E mesmo assim, não podem destruir o grande rato cornudo, exatamente como era Malice. A diferença é que o grande rato chifrudo ou cornudo, ele quer se tornar respeitado pelos senhores da ruína, segundo a lore. Ele quer se provar como um senhor da ruína. Enquanto Malau ou Malice não queria. Ele estava pouco se fudendo pro caos. Desculpa o palavreado. Ele queria destruir o caos mesmo e se destruir no final. Ele seria o último ser e no final ele deixaria de existir. O rato chifrudo não tem o número 11, e sim o número 13. E por que seria o 13 se a GW quisesse? Vambora, prepara! O 13 é o número primo mais próximo do 11, porque 8, 9 e 10 não são primos, e sim o 7. 11 e 13 são números primos próximos entre si. Os dois estão sozinhos. Eles são divididos por dois conjuntos de números normais que não são primos, 8, 9, 10 e 14, 15 e 16. E entre eles o 12. Então o 11 é quase 13. Malice é quase o rato chifrudo. E por fim, para concluir essa teoria, a GW não pode mais usar o Malau. Malice não tem a mesma pegada, o nome não tem a mesma sonorização que Malau. Os dois representam praticamente as mesmas coisas com poucas variâncias. Assim, eu gostaria de dizer, Malau não morreu. Ele apenas perdeu seu nome e venceu como um rato. Que viagem! Se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like, curte aqui embaixo e me recomenda mais alguma coisa. Muito obrigado aos membros do canal, graças a vocês que tudo isso acontece. Obrigado, até a próxima. Aqui é o Arauto e lembre-se, o Imperador protege, mas um bom ter carregado ajuda. O fato dessa teoria ter quase me convencido mostra que ela é muito louca. Arauto, você tá bem, cara? Eu acho que a gente tá conversando muito, eu acho que eu tive uma influência meio negativa em você. Tá tudo tranquilo, mano?